Olá, povo querido, graça e paz, tudo bem? Bom dia, mais um dia, a gente reunido aqui para a honra e glória do nosso Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Amém? Que nos une aqui todos os dias para meditar na palavra dele e junto com isso fazer uma oração. E esse momento é um momento muito especial, esse momento é um momento espiritual e é um momento que vai dando direção e norte para a nossa vida. Eu quero, irmãos, que cada meditação que a gente faz aqui, cada vez que a gente lê um versículo, um texto, que a gente venha analisar aquilo que está sendo lido, para que ele faça sentido para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Eu queria compartilhar com você, irmãos, o que está escrito na primeira carta do apóstolo Pedro, primeira carta de Pedro, de São Pedro, como você queira chamar, no capítulo 4, 1 Pedro, capítulo 4, a partir do verso 7. Amém? A gente vai dar uma lida aqui no texto e vai fazer uma análise do que o texto está dizendo, e eu quero muito que Deus fale muito ao nosso coração. Amém? Diz assim, eu vou estar lendo aqui cada versículo e comentando um pouquinho sobre ele, para abrir o nosso entendimento, para ampliar o nosso conhecimento e, consequentemente, a nossa aplicação. Não adianta a gente aprender, conhecer a palavra de Deus e não aplicar, né? A palavra de Deus vai nos ensinar no Antigo Testamento sobre um homem chamado Saul. Saul foi alguém que achava que o sacrifício poderia substituir a obediência. E o profeta fala, olha, você recebeu uma ordem para matar os amalequitas, destruir totalmente, e ele diz que tinha feito tudo com excelência, e de repente os animais que ele deixou de matar começaram a mugir, fazer ruído, e o profeta pergunta, e esses animais, que barulhos são esses? Porque a mentira, ela tem perna curta. E ele vai dizer, não, eu guardei isso aqui para poder sacrificar o Senhor. Sacrificar é um momento de culto. Só que a Bíblia diz, irmãos, que o profeta fala para ele assim, ó, Deus tem muito mais prazer na obediência do que no sacrifício. Pense nisso. Às vezes a gente que tem uma capacidade de sacrificar, jejuar vários dias. Irmão, se você jejua vários dias e não obedece a palavra, não faz sentido o seu jejum. Pastor, você está dizendo que você é contra o jejum? Não, eu faço jejum, aplico o jejum na minha vida e vivo grandes experiências extraordinárias através do jejum, alcanço grandes coisas, porque o jejum ele serve para mortificar a tua carne e fortalecer o teu espírito, ver quem é que governa a minha vida e a sua, se é a carnalidade ou se é a área espiritual. Pense nisso. Pastor, eu não consigo jejuar. Cuidado, que a sua carne ela pode estar falando mais alto. Eu não quero falar de quem toma medicação, né? Tem pessoas que têm necessidades especiais, eu não estou falando essa, mas tem gente que diz que não consegue jejuar porque já não tem mais domínio sobre a sua carne. Amém? Vamos ler aqui a palavra, isso me faz ficar muito reflexivo, porque é muito sério. Nós estamos aqui como seres espirituais, vivendo uma experiência humana. E eu tenho que botar a minha carne para ser subjugada. Quem manda é o meu espírito. O eterno aqui é o espiritual. E é ele que tem que governar. Amém, queridos? Pense nisso, em nome de Jesus. Olha o que o texto vai dizer para nós. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7 ao versículo 10. Olha o que o texto vai dizer para nós. O fim de todas as coisas está próximo. Pedro, ele começa aqui no versículo 7, dizer que o fim, irmãos, nunca teve tão perto o fim de todas as coisas como a gente está vivendo agora. Amém, né, pastor? Cada vez que passa vai ficar mais perto do fim, mas as evidências já estão aí. Então, a construção do terceiro templo de Israel já está o projeto pronto, as vacas vermelhas já estão em Israel, então tem tudo pronto para poder sacrificar aqueles animais e começar a construção do terceiro templo. O segundo templo foi construído, irmãos, e levou, se eu não me falha a memória, 44 anos ou 46 anos para ser construído. Só que hoje, com a tecnologia, a gente vai construir, né? Eles irão construir de uma maneira muito mais rápida, mais eficaz e muito mais rápida. Então, fiquem atentos que a qualquer momento isso pode acontecer. Eu vou falar o que o Pedro diz, eu vou ler novamente. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios. Irmãos, critérios, né? Olha, a pessoa para poder entrar numa empresa, ela tem que atender alguns critérios. O que é qualificação, estudo, né? Experiência, ser habilitado ou não, seja maior, isso é critério. Então, o que Pedro está escrevendo aqui? O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios. Sobriedade, né? Você está lúcido, sabendo o que está fazendo, porque nós somos responsáveis pela nossa salvação ou perdição eterna. A responsabilidade é exclusivamente nossa. E ele vai continuar dizendo assim no versículo 7 ainda, dediquem-se à oração. O que nós vamos fazer aqui agora, irmãos, é uma obediência à palavra de Deus, e a gente vai se dedicar à oração. Eu glorifico a Deus pela tua vida, por você estar aqui.
e pela sua atitude sábia de escolher aplicar a palavra de Deus na sua vida, porque não adianta você tomar conhecimento e não fazer a aplicação dela, e que Deus possa fazer com que esse momento seja um momento espiritual, onde a glória de Deus venha se manifestar em nós e entre nós, em nome de Jesus. Verso 8: sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor, olha isso, perdoa muitíssimos pecados. Aqui eu estou lendo na versão NVI, você pode escolher a versão que você quiser, mas aqui o apóstolo Paulo, ou melhor, o apóstolo Pedro, ele está falando uma coisa que muito nos chama a atenção. Eu sempre ensino isso, eu sempre ensino que Deus, ele está no outro, irmãos. Eu tenho que amar o outro como eu amo a mim mesmo. A Bíblia fala que eu preciso de amar o meu próximo. O meu próximo, irmãos, não é só quem me faz bem, meu próximo é qualquer um que estiver próximo de mim. Então a Bíblia fala sobre isso, e Pedro aqui está reforçando: sobretudo, amem-se sinceramente. Irmãos, se tem uma coisa que Deus consegue ver em mim e você, é se há sinceridade ou não. Ele consegue perceber se a gente ama de verdade ou não. O pastor tem dificuldade de amar. Ore, peça ao Senhor para te dar essa capacidade. O próprio texto aqui vai dar uma direção para a gente com relação a isso. Eu vou ler de novo. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Irmãos, se tem uma coisa que a gente faz todo dia, muitas das vezes a gente nem percebe, é pecar. O que é pecado, pastor? É errar o alvo, errar o objetivo para o qual Deus nos chamou. E Deus, ele está falando aqui pela boca de Pedro, irmãos, pelas palavras de Pedro, que se eu amar o meu irmão, a minha irmã, com sinceridade, eu vou, irmãos, ter perdões perdoados que eu nem sabia que tinha pecado. Deus, ele está falando comigo e você, que quando a gente ama, aplica o amor, a gente consegue ter perdões de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Aqui está falando de hospedar, literalmente, a pessoa em casa, né? Na época de Pedro, isso seria mais fácil. Hoje está muito complicado de você colocar alguém dentro da sua casa, mas ainda assim você pode ajudar alguém, cuidar de alguém, arrumar uma outra maneira de ajudar alguém que precisa talvez de hospedagem, comida, moradia, não sei, a gente pode tentar ver de que maneira a gente faz a aplicação desse versículo 9, mas a parte B do versículo fala uma coisa, irmãos, que muita gente perde, afasta a bênção da vida dele ou dela, por conta de reclamação, murmuração. Isso é algo que nos afasta muito. Eu uso sempre uma metáfora, irmãos, que é quase uma lógica, que o povo saiu do Egito em direção à terra prometida, e eles poderiam fazer uma caminhada, irmãos, aquela caminhada era menos de 40 dias, levando em consideração que tinha idoso, criança, mulheres gestantes, então muita bagagem, a gente vai arredondar aquela caminhada de um lugar para o outro, eles levariam 40 dias, e por conta da reclamação, murmuração, eles levaram 40 anos, então para cada dia de reclamação, a gente tem um ano, para cada dia de reclamação, a gente tem um ano de atraso, então se a caminhada é de 40 dias, eles levaram ali 40 anos. Então pense nisso, olha quanta coisa a gente afasta de benefício, de alcançar o propósito. Nós nascemos com um propósito, e às vezes a gente vai retardar o que nós temos para receber de Deus, porque a gente infelizmente não consegue deixar às vezes de ser um reclamão, ou uma reclamona, ou um murmurador, ou uma murmuradora. Pense nisso. Reflita sobre isso. Você que está sempre reclamando das coisas, da vida, do casamento, do trabalho, do salário, irmão, isso não vai te levar a lugar nenhum, a não ser atrasando, retardando aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Pense nisso. Cada um exerce o dom que recebeu para servir, olha isso, irmãos, aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Irmãos, eu sempre ensino também que nós somos árvores, como se fosse árvores. O pastor está ficando louco dizendo que eu sou árvore? Não, não é isso que eu quero dizer literalmente. Mas eu sempre ensino que nós somos como se fosse árvores. Em que sentido, pastor? A árvore não se alimenta do seu próprio fruto. A árvore, ela produz frutos para alimentar o outro. O meu chamado, a minha vocação, o seu chamado e a sua vocação, irmãos, é literalmente para abençoar a vida do outro. Então, o meu chamado, a minha vocação, quando fala aqui que você recebeu, eu vou ler dizer aqui, ó, cada um recebeu um dom, cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros. Quando fala dom aqui, irmãos, é uma capacidade especial que nós recebemos. Quando a gente recebe um dom, irmãos, tem gente que tem um dom da palavra, é uma capacidade especial de falar da palavra. Tem gente que tem um dom da oração, tem gente que tem um dom, então dependendo do dom, a pessoa recebe uma capacidade acima da média, ela é capacitada em uma área para poder fazer o quê? Para servir aos outros. Então, se eu sou árvore, o dom que Deus me deu, seja qual for, tem um dom, irmãos, tem gente que tem um dom, isso está em Romanos 12, a partir do verso 6 até o verso 8, tem gente que tem um dom, sabe de quê?
de contribuição. Deus vai dar uma mentalidade, uma sabedoria, alguém que ele vai ser empreendedor, tudo que ele faz vai prosperar. Ele vai prosperar por quê? Porque o dom que ele recebeu, a capacidade sobrenatural que ele recebeu é de fazer riqueza, e ele vai prosperar, ele vai abençoar a vida do outro, vai abençoar a obra de Deus, vai abençoar, ele vai começar a entender que aquilo é um dom. Ele vai ler, irmão, se você tiver curiosidade, Romanos capítulo 12, do versículo 6 ao versículo 8, você vai aprender isso. Então, Romanos, do capítulo 6, capítulo 12, do versículo 6 ao versículo 8, você vai aprender que tem um dos dons, que é o de contribuição. Então, alguém recebe uma capacidade sobrenatural de Deus de prosperar. Aonde ele vai, ele prospera. Prospera por quê? Porque ele recebeu esse dom, e ele já sabe por que Deus abençoa tanto ele, abençoa tanto ela, que é uma capacidade que Deus deu. E aqui Pedro está falando que nós recebemos um dom com que intenção? De abençoar o outro. Então, irmãos, quando essa chave vira dentro da gente, que o dom que você recebeu para abençoar a vida do outro, aí você não tem muito o que fazer. Então, eu fico aqui todos os dias gravando, fazendo o quê? Usando o dom que Deus me deu para abençoar a tua vida, abrir tua mente, seu entendimento, trazer clareza para a sua vida, da palavra dele, através de oração, de súplica. Para quê? Porque o meu dom é servir você. Servir você como? Fazendo isso. Você não gasta nada para poder acessar aqui todo dia, você não precisa pagar nada para poder estar aqui todo dia. Por que você faz, pastor? Porque o meu dom é servir você. Eu sou árvore e eu não me alimento do meu próprio fruto, mas eu sirvo a você e você é alimentado. E ele continua dizendo assim, administrando fielmente a graça. Algumas traduções vai dizer sendo mordomo da graça. O que é mordomo? É alguém que tem acesso a uma casa, tem acesso a tudo dentro de uma casa, mas não é dele. Ele está ali só cuidando, zelando, ele dá ordem, olha, faz isso, né? O mordomo, ele faz isso na casa. Aqui está falando do administrador, ou administrando, né? Fielmente a graça. Deus me deu um favor imerecido. Graça é favor imerecido. E Deus me abençoou com esse favor imerecido, e eu faço o que com ele? Administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas, ou multiformas, como algumas traduções dizem também, multiformas ou multigraças. O que Deus está dizendo? Que Deus tem seus meios de trabalhar de uma maneira muito poderosa. Eu espero que isso seja um aprendizado para mim e você, porque Deus me capacitou para isso. Amém? O versículo inicial que a gente escolheu aqui foi o versículo 7, vai dizer, a parte B do versículo, vai dizer, sejam criteriosos e sóbrios e dediquem-se à oração. Eu vou fazer uma oração um pouco reduzida, o tempo já se passou, e eu não quero alongar tomar muito tempo do seu dia, mas eu fico muito feliz com você que ficou até aqui. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e deixar um comentário, se assim for possível, em nome de Jesus. Feche seus olhos e vamos curvar nossa cabeça, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui estão, Pai, pessoas, ó Deus, que dedicam, meu Pai, parte do seu dia, Senhor. Essa dedicação não é a mim, nem comigo, Senhor. A nossa dedicação aqui é se unir aqui, através desse canal, Senhor, e fazer com que vidas sejam abençoadas, Pai, tocadas pelo Teu poder. E eu peço ao Senhor nesta hora, Pai, abençoe a vida de cada um deles, abençoe a casa, abençoe a família, abençoe o dia, Senhor. Hoje, Pai, dia 28 de janeiro, Senhor. Amanhã, Pai, dia 29, meu Pai, completa mais um ano. Eu já quero Te glorificar por isso aqui hoje. Que o Senhor possa, Pai, abençoar a vida de cada um desses, ó Pai, cada um desses que estão aqui, Pai. Abençoe, Pai, o irmão da Lilith, ó Pai. Ela falou que no dia 23 ele fez aniversário. Abençoe ele, Pai, em nome de Jesus. E abençoe a cada um que está aqui conosco, meu Pai. Pai, começa a trazer clareza, Senhor, porque tem coisa, ó Pai, que não se resolve só com a oração. A oração é algo que temos que fazer todo dia, Senhor. Mas às vezes a mudança que nós vivemos, a transformação que o Senhor faz em nós, abre portais, abre caminhos, ó Pai, nos dá acesso, meu Pai, talvez a coisa que a gente está esperando há muito tempo, Senhor. Então, Pai, seja conosco, meu Pai. Aqui está dizendo, meu Pai, no versículo 8, que quando a gente, meu Pai, ama, Senhor, de verdade, sinceramente, as pessoas, ó Pai, multidões de pecados são perdoados. Então, Pai, nos ensina a amar, nos capacite a amar, Senhor. Pai, tem pessoas que dificultam tanto, meu Pai, a aplicação desse mandamento. Amar, Pai, na Tua palavra, Senhor, não é, Pai, o sentimento, como a gente tem pessoas que dizem, eu não amo mais, eu vou me separar. Senhor, o amor bíblico não é sentimento, ele é mandamento, Senhor. Então, Pai, nos capacite, Senhor, a aplicar o mandamento de amar. E eu quero, meu Pai, ser um seguidor de Cristo a cada dia e a cada momento. Abençoe esse homem, essa mulher, esse jovem, essa jovem. Abençoe a todos, ó Pai, ter sido alcançados por essa palavra. E eu te agradeço em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe você poderosamente, que esse dia 28 de janeiro seja o melhor dia da sua vida, que Deus abençoe você, que a partir de hoje muitas coisas vão mudar, que essa palavra tenha falado grandemente ao seu coração e que coisas tremendas e poderosas venham mudar ao seu favor. Amém? Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Seja abençoado em nome de Jesus.